1 aos Coríntios, capítulo 2, eu vou ler do verso 6 ao 16. Diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Senhor Deus de toda glória, Deus de toda sabedoria, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem estão todos os tesouros da sabedoria, nós nos aproximamos do Senhor nesta noite em culto ao Teu nome, confiados, ó Deus, nos méritos de Jesus, o amado Salvador. Estamos alegres, ó Deus, em poder fazer parte deste povo que se chama pelo Teu nome, e de saber, ó Deus, que o Senhor se agrada em falar ao nosso coração, ministrando a nós a Tua palavra viva e eficaz, que transforma dia a dia a nossa vida. Que seja assim mais uma vez nesta noite, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor nos santifique para a Tua própria glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente o verso mais conhecido desse texto que eu li nessa noite é o verso de número 9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo geralmente é citado para se referir ao céu, para se referir ao paraíso e às suas delícias. Você vê essa citação tanto em sermões quanto em muitas músicas. Mas será que é sobre o céu que esse texto está falando? Será que é o céu que Paulo tem em mente quando ele diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Preste bem atenção ao sermão, preste bem atenção àquilo que você ouvirá nessa noite. Lembre que no contexto anterior, Paulo mostrou que quando ele proclamou o evangelho aos coríntios, ele não havia confiado na sabedoria humana ou em recursos humanos. Paulo confiou totalmente no poder de Deus. Lembre-se que ele chega em Corinto logo depois da sua passagem em Atenas, quando no Areópago, diante de muitos filósofos, Paulo prega um eloquente sermão
Ele chega a citar, inclusive, um dos poetas dos filósofos lá, mas ele não tem um resultado muito satisfatório. Alguns creem, mas muitos dizem que vão ouvir Paulo em outra ocasião. E então, quando ele chega a Corinto, ele chega de fato desanimado. Ele enfrenta a perseguição na cidade, e certamente isso o faz lembrar de tudo aquilo pelo qual ele havia passado. É por isso que nos versículos anteriores ele fez questão de lembrar aos coríntios que ele não se valeu de ostentação de linguagem ou de sabedoria humana quando estava pregando aqueles irmãos. Naquela ocasião, Paulo estava fraco, Paulo estava temeroso, ele só não foi embora da cidade porque ele recebeu a visão do próprio Jesus dizendo: fique, eu tenho ainda muito povo nesta cidade. Paulo, então, confiado no Espírito que vivifica pecadores para crerem no Evangelho, prega a sua mensagem sobre Cristo e este crucificado, como ele mesmo vai falar. Paulo diz que fez desta maneira para que a fé dos coríntios não estivesse apoiada em sabedoria humana. Com isso, Paulo estava dando uma lição àqueles irmãos, já que a igreja começou a se dividir em torno de alguns nomes de pregadores, alguns dizendo ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Paulo está dizendo que não fazia o menor sentido se dividir em torno de homens, porque a fé não foi dada por sabedoria humana. Paulo, Apolo, Pedro, eles eram instrumentos do Senhor para abençoar aquela igreja. O texto que eu li mostra Paulo falando ainda acerca da sua pregação e sobre a sabedoria de Deus, já que ele disse que não se utilizou da sabedoria humana. Nesse texto você aprende que você tem a sabedoria de Deus, foi dada a você a sabedoria de Deus. Veja como é que Paulo fará isso neste texto. Paulo mostra que você tem a sabedoria de Deus que está oculta aos incrédulos. Perceba a argumentação de Paulo. No verso 4, Paulo afirma que a sua pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Repare aí o que ele vai dizer: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele já havia dito isso, e agora no verso 6, ele faz então um contraste. Dê uma olhada no que ele vai dizer no verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Veja que interessante. Quando eu estive entre vocês, eu não me utilizei de sabedoria humana. Eu preguei sim sabedoria, mas uma sabedoria muito mais elevada, uma sabedoria que os homens naturais não têm compreensão, não têm condições de compreender. E ainda que Paulo tenha pregado esta sabedoria elevada, veja o que acontece no verso de número 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O que Paulo está deixando bem claro já de início aqui, é que a sabedoria de Deus não é possível ser percebida por aqueles que estão longe do Senhor, por aqueles que estão em seu estado natural de pecado e de miséria. Paulo está dizendo aqui que se os poderosos, isso é, aqueles que estavam em posição de autoridade, e aqui Paulo está se referindo tanto aos principais dos judeus, que entregaram Jesus à morte, quanto às autoridades romanas, Herodes
e Pilatos, se estes homens poderosos tivessem conhecido essa sabedoria de Deus, eles nunca teriam assassinado o Filho de Deus. Eles teriam tomado outro tipo de atitude, mas como essa sabedoria era inalcançável para eles, eles acabam por matar a Jesus. Porque lembre bem, meus irmãos, essas autoridades, a despeito de terem visto as maravilhas, os sinais efetuados por Jesus, apesar de terem ouvido da sabedoria de Jesus, o rejeitaram. Muitos até compreendiam, entendiam que Jesus falava com autoridade, uma autoridade diferente da dos rabinos, e ainda assim não se dobravam diante do seu ensino, não criam no seu ensino. Estes homens rejeitaram a Cristo. É claro que isso, meus irmãos, se aplica também a todos os homens que estão em seu estado natural após a queda, ou seja, no estado de pecado e de miséria. Dê uma olhada no verso 14, Paulo vai confirmar isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo ou falando da incapacidade humana de compreender a linguagem do Senhor, a linguagem espiritual, a linguagem de sabedoria da parte de Deus. Ele já tinha afirmado isso no capítulo 1. Dê uma olhada no verso 18. Ele diz assim ali: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O Evangelho, meus irmãos, revela um Deus que se fez homem para morrer em lugar de pecadores e levá-los à salvação. E essa ideia não entra na cabeça do homem natural. Os incrédulos não conseguem compreender essa verdade. É por isso que Paulo disse que para o judeu isso é um escândalo. Como é que pode o Messias ser cravado na cruz? Para os judeus não faz sentido. Para os gregos, isso é loucura. É de fato algo que não se pode pensar. Paulo então é claro ao afirmar que é de fato impossível ao homem natural compreender a palavra de Deus, e nisso Paulo está seguindo o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, e aqui é o próprio Jesus quem vai falar algo parecido. Dê uma olhada no verso 43, a pergunta de Jesus aos judeus: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? A pergunta é muito direta. Por que vocês acham que vocês não podem me compreender? Por que vocês não me entendem? Jesus mesmo responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Paulo vai falar algo também parecido com isso quando ele escreve aos Efésios, lembrando a condição anterior daqueles irmãos, dizendo que todos aqueles crentes da igreja de Éfeso, em outro tempo, eram por natureza filhos da ira. Todos estavam no mesmo caminho, todos não tinham condição de compreender a palavra do Senhor. E Paulo está então dizendo aqui aos coríntios, é uma dura realidade. Incrédulos não têm a capacidade de compreender e crer na palavra de Deus. O seu coração é de pedra. Eles rejeitam as verdades da Escritura.
Isso quer dizer então que não importa quão eloquente seja o pregador, quão didáticos sejam os crentes, quando eles explicam o evangelho aos seus amigos incrédulos, eles não irão compreender. Eles não têm condições de entender, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Em primeira mão, quando você ouve isso, você fala, então não adianta pregar. Nós estamos pregando como se estivesse conversando com a parede. Não há resposta, e não há mesmo. Eles não estão habilitados a isso. Eu gosto muito do exemplo que Jay Adams usa quando ele fala acerca disso. Ele usa o exemplo das ondas, e nós sabemos que aqui nesse momento passam muitas ondas de rádio. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber, tampouco nós conseguimos ouvir, porque nós não temos o aparelho que decodifica essas ondas. Mas se você ligar um rádio aqui, que tem um aparelho que decodifica, ele vai pegar essas ondas e vai transformar em algo que você compreende, numa música, numa notícia, e então você vai entender. Mas sem o aparelho não há condição de ouvir, ainda que várias rádios estejam passando aqui. E se você tivesse condição de ouvir, isso aqui ia aparecer uma Babel. O incrédulo é da mesma forma. Você fala, ele não ouve, ele não entende, ele não compreende. É preciso que ocorra um milagre, o milagre do novo nascimento, a fim de que o homem possa atender ao chamado do Evangelho. É preciso que o Espírito do Senhor faça aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento que iria fazer: tirar o coração de pedra e dar ao homem um novo coração, um coração de carne. E se você crê nisso, se você entende isso, você precisa compreender que, em primeiro lugar, a nossa tarefa como igreja não é tentar convencer as pessoas por meio da nossa retórica ou por meio dos nossos recursos. Foi o que Paulo já falou aos Coríntios: quando eu estive entre vocês, eu não fiquei me valendo de recursos humanos. O papel da igreja é proclamar o Evangelho com fidelidade, tal qual o Senhor revelou na palavra. Não é preciso rebaixar o Evangelho para que o incrédulo entenda melhor ou queira abraçar a Cristo. Você proclama a palavra como Deus revelou, porque o incrédulo de fato não está ouvindo, ele não tem condições de ouvir. Então, feito isso, pregado o Evangelho com fidelidade, você busca depender de Deus, você ora para que Deus transforme os corações a quem você está falando, ao seu pai incrédulo, à sua mãe incrédula, aos seus irmãos, aos seus amigos incrédulos. Porque se você falar com eles sobre o jogo do Flamengo, sobre a minissérie que você gostou, eles vão interagir, vão compreender, mas ao falar do Evangelho eles não entendem. Os ouvidos estão tapados. Ore para que Deus abra os ouvidos. Pregue fielmente. Confie no Deus que usa o Evangelho para salvar aqueles que Ele quer salvar pela loucura da pregação. Então ore por aqueles a quem você testemunha. Ore por aqueles que você às vezes convida para vir à igreja e que ainda são incrédulos, porque eles sentarão, ouvirão a mensagem, não tem condição de entender o Evangelho. Deus precisa realizar este milagre. Agora, você que já nasceu de novo e tem a sabedoria de Deus, precisa saber com isso que não foi a sua inteligência que fez você crer em Jesus, porque você estava nessa mesma condição. Você também era incapaz de ouvir e de entender a sabedoria de Deus.
Se hoje você pode olhar para a Escritura e colocar em prática a palavra de Deus nesse processo de santificação, é porque o Senhor deu a você condições. Os incrédulos não têm capacidade de fazer isso. Eles podem até se adequar externamente à lei do Senhor, cumprir o mandamento de forma externa, sendo, por exemplo, honestos, sendo fiéis aos seus cônjuges, mas isso não é suficiente. Mesmo cumprindo externamente a lei do Senhor, eles continuam em pecado e continuam condenados, porque não estão fazendo o que fazem para a glória de Deus. Essa é uma distinção importante, porque por vezes alguém pergunta para mim assim: o senhor aconselha não crente? E eu falo: não, é impossível. Não crentes não conseguem receber conselho da palavra de Deus. Então você nem conversa. Lógico que eu converso. Eu chamo os incrédulos, eu pergunto qual é o problema, eles explicam o problema, eu mostro a eles que é muito complicado de fato, que há uma solução, mas que para eles até então é inalcançável. A solução está em Cristo, e a menos que eles abracem a Cristo, eles não conseguirão lidar com as suas circunstâncias. O maior problema não é o problema que eles estão enfrentando com as circunstâncias, mas a sua separação de Deus, que os leva a estar perdido entre as circunstâncias, não sabendo como viver de modo digno perante Deus, porque eles não têm condição. Então você usa os problemas para levar essas pessoas a Cristo, aquele em quem há salvação, solução. E abraçando a Cristo, o incrédulo poderá aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não há como incrédulos receberem instrução da palavra de Deus, mas você tem a sabedoria de Deus, sabedoria que foi revelada a todos os crentes. Esse é o segundo ponto exposto então por Paulo. Se o primeiro ponto diz que você tem a sabedoria de Deus que está oculta aos incrédulos, agora ele vai dizer que você tem a sabedoria que foi dada não a um grupo de pessoas, foi dada a todos os crentes de modo indistinto. Essa sabedoria foi primeiramente ensinada e registrada pelos apóstolos. Dê uma olhada no verso de número 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Paulo está afirmando aos coríntios que foi isso que ele pregou, que não foi aquilo que está de acordo com a vontade humana, mas a sabedoria que vinha da parte de Deus. Essa sabedoria, Paulo diz, foi exposta aos experimentados. Esta palavra que aparece aí, ela significa amadurecido. Eu expus sabedoria aos amadurecidos. É assim que Paulo se refere aos crentes que receberam o Espírito Santo. Quer ver? Capítulo 3, verso 16. Paulo está dizendo aos coríntios: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? A pergunta de Paulo é para lembrar a mente dos coríntios. Eles têm o Espírito do Senhor, eles têm capacidade de compreender aquilo que lhes está sendo ensinado. Vai lá no capítulo 12 da mesma epístola aos coríntios. No verso 13, Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esses textos mostram que todo crente
é a habitação do Espírito Santo. Todo crente tem condição de entender a sabedoria de Deus, e não só entender, colocar em prática a sabedoria de Deus. Esta sabedoria que Paulo está dizendo ser imensamente superior à sabedoria deste mundo, que é uma sabedoria vã, que é uma sabedoria passageira, que é uma sabedoria apóstata contra Deus. A sabedoria de Deus é muito mais elevada e está registrada na Escritura Sagrada. E então você precisa notar aqui um contraste, porque depois de afirmar que se os poderosos deste mundo tivessem entendimento desta sabedoria, ciência dessa sabedoria, eles não teriam crucificado a Cristo. Depois de falar acerca disso, Paulo cita a escritura do Antigo Testamento. Especificamente ele cita Isaías 64:4. Ele faz isso no verso 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Percebe o contraste? De novo, verso 8. Essa sabedoria nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas isso está em acordo com Isaías, que diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo está fazendo aqui uma aplicação do versículo de Isaías 64:4, que não diz exatamente isso. Por isso eu estou dizendo que ele está fazendo uma aplicação. Ele não está citando literalmente o versículo. Vá lá em Isaías e veja o que diz o texto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E você precisa lembrar o contexto de Isaías. O povo está no cativeiro. O povo havia pecado contra o Senhor. O povo arrependido clama a Deus. E então, neste contexto, o versículo aponta para aquilo que Deus faria por meio da sua fidelidade, a fim de salvar o seu povo. Nunca se viu Deus como esse que trabalha para aquele que nele espera. O povo está no cativeiro, o povo está sofrendo no cativeiro, mas o coração espera e anseia pelo Senhor, que em sua fidelidade irá salvar esse povo. Ninguém viu Deus, nenhum Deus desta forma. E então Paulo está afirmando lá em Romanos, que tudo aquilo que Deus fez para salvar o seu povo, e agora então ele amplia, não somente falando do Israel étnico, mas de todo o povo de Deus, de todo o Israel espiritual. Tudo o que Deus fez para salvar esse povo jamais penetrou no coração humano, porque se tivesse penetrado, se os homens conseguissem compreender toda esta obra gloriosa, eles se renderiam a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui neste verso, porque os homens citados por Paulo aqui são os poderosos deste século. Ele já havia feito essa afirmação: a sabedoria de Deus está oculta aos incrédulos. Mas veja a parte A do verso 10, lá de Coríntios 2. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Veja que interessante. Os poderosos não conheceram a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está oculta aos incrédulos.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus revelou a você. Estava oculto, mas lhe foi revelado. É isso que Paulo está dizendo. O que foi que Deus revelou? Volte lá no verso 7 desta epístola. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. Paulo diz que em sua pregação ele falava da sabedoria de Deus outrora oculta, mas ele falava essa sabedoria em mistério, outrora oculta. Que mistério é esse? Paulo está falando de algo que somente alguns terão acesso? Não, Paulo está se referindo à obra de Cristo, que foi ordenada pelo Senhor na eternidade, mas que foi revelada pelos profetas desde o Antigo Testamento, e isso por meio de sombras. Você quer ver como o Novo Testamento vai tratar isso? Vai lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Dê uma olhada no capítulo 1, versos 9 e diante. Paulo está dizendo aos crentes: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Paulo está dizendo àqueles irmãos: vocês obtiveram salvação. E então no verso 10 ele explica: foi a respeito desta salvação que os crentes obtiveram, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Veja que interessante. A salvação que vocês têm, diz Pedro, foi profetizada pelos profetas. Os profetas tinham o Espírito de Cristo. O Espírito de Jesus estava neles. Eles indagaram, inquiriram, profetizaram esta salvação. Veja o verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Ou seja, os apóstolos pregaram o mesmo Evangelho que foi anunciado pelos profetas. O Espírito, por meio dos profetas, profetizou o Cristo que viria. Os apóstolos estão pregando sobre o Cristo que veio. E ele então cita uma expressão interessante no final. Veja: coisas estas que os anjos anelam perscrutar. E talvez você já tenha ouvido alguém aplicar esse versículo dizendo assim: os anjos queriam pregar o Evangelho, e Deus negou isso aos anjos. Mas não é isso que quer dizer perscrutar. Perscrutar quer dizer compreender, entender. A palavra perscrutar, ela significa literalmente olhar de pescoço esticado. É quando você pega o seu celular, vou dar um exemplo lá de casa, e o seu filho que está do lado faz assim, ó, estica o pescoção, porque ele quer ver o que está lá, certo? A expressão significa literalmente isso. Perscrutar é a pessoa que tenta observar, ela tenta, o que está acontecendo aqui. E Pedro está dizendo que os anjos estão fazendo isso. Eles estão querendo entender isso que foi profetizado pelos profetas, por meio do Espírito de Cristo, pregado pelos apóstolos, por meio do Espírito de Cristo.
eles estão querendo entender a obra da redenção. Deus se fazendo homem para salvar pecadores. Portanto, 1 Coríntios 2:9 não está falando que ninguém nunca viu o que está reservado para você no céu. Está falando sobre Jesus Cristo, que já foi revelado a você por meio da pregação dos apóstolos. Aquilo que estava oculto aos poderosos desse século, que eles não conseguem compreender, Deus revelou a você, quando deu a você um novo coração, para que você ouvisse a pregação do Evangelho, e então contemplasse o seu Redentor, em Cristo, aquele que você desfruta salvação e vida eterna. Não é sobre o céu, é sobre o Salvador, é sobre Cristo. E eu acho interessante quando Kistemaker comenta a primeira carta de Pedro, quando ele fala da expressão dos anjos que tentam entender, que esticam o pescoço para tentar compreender estas coisas. Kistemaker diz assim, preste bem atenção: os anjos saberão mais sobre a salvação por meio da igreja. Você já pensou que maravilha é o que ele está falando? Aquilo que os anjos estão tentando compreender, eles vão entender melhor à medida em que a igreja avança, fazendo o que Deus ordenou que ela fizesse, proclamando o bendito evangelho do Salvador, Jesus Cristo. Veja o que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 3, abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, veja o verso 8, Paulo está falando aqui da sua vocação como apóstolo do Senhor. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, ou por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Todos agora entenderão o mistério oculto em Deus e revelado na história, Cristo Jesus e a sua obra redentora maravilhosa, porque a igreja estará proclamando este evangelho. Paulo, meus irmãos, também fala no mistério que agora foi revelado e conhecido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus revelou a você. Não é mais segredo. O mistério outrora oculto e conhecido e visto é Cristo e toda a sua obra, como eu disse, anunciada por meio de sombras no Antigo Testamento, vista com clareza no Evangelho proclamado pelos apóstolos. Ainda aí em Efésios, dê uma olhada nos versos 2 e 3 do capítulo 3. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Bom, se Paulo está dizendo que Deus revelou para ele o mistério esse que ele já escreveu sobre ele, você tem que olhar os capítulos anteriores e saber sobre o que Paulo falou na Epístola aos Efésios. Adivinha? Sobre as bênçãos que você tem em Cristo Jesus, sobre como os crentes foram trazidos do pecado para a salvação,
sobre como Deus deu vida, estando você morto em seu delito e pecado. Esse é o mistério outrora oculto, agora revelado em Cristo, a qual Paulo está se referindo aqui. Dê uma olhada na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, e veja o que Paulo diz a partir do 24, sobre a sua missão. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seria a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E mais uma vez Paulo se diz um pregador deste mistério outrora oculto e agora revelado, a obra de Cristo, a salvação de gentios. Como é que Deus inseriu gentios na comunidade de Israel? Vá lá em Romanos e veja o que Paulo ainda falará àqueles irmãos no capítulo de número 11, verso de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Israel, para Paulo aqui em Romanos, são os judeus eleitos, somado aos gentios eleitos. Este é o mistério, Deus salvando o seu povo. Não é curioso que para o pentecostalismo, mistério tem a ver com a experiência que alguns crentes têm no chamado batismo com o Espírito Santo, e é evidenciado pelo dom de línguas, onde a pessoa fala mistério e ninguém mais entende. Não, o mistério está revelado. Não é um grupo de pessoas que sabe. Todos os crentes sabem, porque Deus nos revelou aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que jamais penetrou em coração humano. Você sabe, porque você creu, você abraçou o Salvador maravilhoso. Perceba aí o que Paulo está afirmando, volte lá no texto, no verso 7, ele diz assim: mas expomos sabedoria de Deus em mistério. Isso de fato, em primeira mão, parece soar como se Paulo estivesse dizendo: olha, pouca gente conhece, nós expomos a sabedoria em mistério. Mas a partir do verso 10 ele diz: Deus nos revelou a todos nós, a toda a igreja, por meio do Espírito. Dê uma olhada nos versos 10 a 12. Mas Deus não nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? A ilustração de Paulo é interessante.
Quem sabe mais sobre você do que você? As pessoas não têm acesso ao seu coração. Você sabe o que se passa no seu coração. Então Paulo parte deste exemplo para dizer: assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Como o Espírito é Deus com o Pai e com o Filho, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Espírito sabe as coisas de Deus, e porque ele sabe as coisas de Deus, esse Espírito revela aos homens aquilo que outrora estava oculto em Deus. Não é essa a obra do Espírito? Revelar a Cristo, revelar a obra gloriosa do Senhor Deus. É por isso que no verso 12 ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é o estado que o homem está. O Evangelho é loucura, não faz sentido. Isso é a história da carochinha. Você não recebeu esse Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele está lembrando aos crentes que não há mérito. Deus deu a todos por graça. Ninguém fez por merecer. Foi de Deus a iniciativa. Ele fez isso lembrando o Espírito Santo, lembrando e revelando aos apóstolos a palavra de Cristo, que deveria ser registrada. Lembra que Jesus falou isso? Eu vou e eu envio o Espírito, e quando o Espírito vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas. E esse texto tem a ver com o Espírito atuando nos apóstolos, a fim de registrar de forma infalível a palavra de Deus. Ele não tem a ver primeiramente com o que o Espírito vai fazer você lembrar do que você estudou, apesar disso acontecer. Mas aquela promessa tinha a ver com a inspiração. Ele faz isso agora, o Espírito Santo, abrindo os seus olhos, para que você contemple o maravilhoso Evangelho. É por isso que o ímpio olha, lê os Evangelhos e fala: é até uma história legal, interessante. E você vê o Evangelho, admirado com seu Salvador, louvando a Deus pela gloriosa obra de Cristo, morrendo em seu favor, para que você que merecia o inferno, pudesse agora fazer parte do povo de Deus. Você entende e compreende a sabedoria de Deus revelada no Evangelho, obra do Espírito Santo na sua vida. Como eu disse, tudo isso foi dado por graça. Então, o que você conhece da sabedoria de Deus não é por causa dos seus recursos, da sua sabedoria, mas pela operação milagrosa do Espírito na sua vida. Primeiro, fazendo você nascer de novo, dando a você condições de ouvir com o coração, porque foi isso que ele fez. Ele abriu os olhos do seu coração para você contemplar a Cristo, e depois iluminando o seu entendimento, a fim de que você continue aprendendo de Cristo. É por isso que quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós oramos para que Deus ilumine o nosso entendimento, porque sem a iluminação do Espírito de Deus não há compreensão. Não caia então na conversa pentecostal de há crentes que conhecem o mistério e crentes mais comuns. Todos os crentes conhecem o mistério outrora oculto e agora revelado pelo Espírito do Senhor. É por isso que eles são salvos. Deus deu a todos os crentes
o conhecimento da sua sabedoria. E isso é importante, porque fará você, em vez de buscar pseudo-experiências, que dizem eles são para poucos crentes, aqueles que atingiram um grau mais elevado aí da fé. Não, é para que você, parte da igreja, se deleite no conhecimento de Cristo, por meio da Sagrada Escritura. Dessa forma, então, você pode fazer como Paulo. Veja os versos 13 a 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, não pode entendê-las, elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja que Paulo está fazendo de fato uma diferenciação, mas a diferenciação não é entre os crentes, um crente mais espiritual do que o outro. A diferenciação é entre crentes e incrédulos. Incrédulos não dão ouvidos à sabedoria de Deus, crentes contemplam, entendem, compreendem plenamente a sabedoria de Deus. E então ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor? Ele já disse que o Espírito conhece as coisas de Deus, porque o Espírito é Deus. Como é que você vai conhecer a mente do Senhor? Qual a resposta de Paulo? Veja o texto. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não é sem razão, irmãos, que Paulo vai ordenar aos romanos, depois de falar da gloriosa obra de salvação, que eles não venham a se conformar com esse mundo, mas ordena que eles deveriam se transformar pela renovação da mente. Você tem a mente de Cristo, você tem a palavra de Deus, sabedoria de Cristo, você tem a promessa de que se você necessita de sabedoria, você precisa pedir a Deus, que a todos dará liberalmente. Você está em Cristo e você tem acesso à sabedoria de Deus exposta na Escritura, e é esta sabedoria que levará você a viver nesse mundo com discernimento, com entendimento. Sabe o que é triste? Muitos crentes que têm aí a Bíblia na sua casa, que não meditam na Escritura, que não conhecem a Escritura, que não desenvolvem uma cosmovisão em acordo com a Escritura, e que são engolidos por esse mundo, engolidos por ideologias apóstatas, ideologias que tentam explicar o mundo e dar solução para o mundo, e eles abraçam estas coisas e acham que essas coisas são normais. Não, você precisa ter discernimento, você precisa julgar todas as coisas, por meio da palavra de Deus. Você precisa ensinar os seus filhos a fazer isso. Eles precisam olhar para o desenho animado que eles estão assistindo com discernimento. Aquilo ali não é neutro, há ali uma cosmovisão, há ali um ensino. Quando você se senta na frente da sua minissérie, você tem que exercitar discernimento. Em todas as áreas da sua vida, você tem que entender que esse mundo odeia o Salvador, ele quer impor a sua visão a você, e você, por meio do conhecimento da Escritura, porque tem a mente de Cristo, tem condição de não se conformar com esse século, mas de se transformar pela renovação da sua mente. Essa é a razão. Você tem a mente de Cristo para os romanos se transformarem, para você
se transformar por meio da sabedoria de Deus, que é na palavra, você então será cada dia mais parecido com o seu Redentor. O texto ensina então que você tem a sabedoria de Deus. Você tem a sabedoria que está oculta aos incrédulos. Lembre-se disso. Você está vivendo num mundo que não tem condições de perceber a sabedoria que vem do Senhor. Quando você proclamar o Evangelho, ore para que o Senhor abra o entendimento daqueles para quem você tem dado o testemunho de Cristo, porque sem esta operação milagrosa que já foi efetuada na sua vida, o Evangelho continuará sendo loucura para os que se perdem. Você tem a sabedoria que foi revelada a todos os crentes. Você não é salvo porque descobriu sozinho a Cristo, mas porque graciosamente Deus revelou a você o mistério outrora oculto, a gloriosa obra de Cristo em favor do seu povo eleito. Então, quando você olhar para o texto de 1 Coríntios 2:9, em vez de ficar imaginando ou especulando como será maravilhoso o que Deus tem preparado para você no céu, tenha plena convicção de que toda essa maravilha preparada por Deus para você já foi dada e já foi revelada, e você pode conhecer cada dia mais, abrindo a Escritura, conhecendo o Cristo que é revelado na Escritura. Deleite-se no seu Salvador, busque conhecê-lo cada dia mais por meio da Escritura, a fim de viver nesse mundo com discernimento. Você já tem o Espírito de Cristo que o instrui na verdade. Louve a Deus por tamanha bênção. Viva nesse mundo de forma criteriosa, julgando todas as coisas pelo crivo da palavra, rejeitando aquilo que vai contra o que Deus diz, e assim honrando a Jesus Cristo, o seu Salvador, aquele que é a sabedoria de Deus.